Olá, sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso propósito de 15 dias aprendendo com Neemias. O nosso tema hoje é: aprenda que nem tudo precisa ser dito. A palavra de Deus nos diz em Neemias, capítulo 2, versículo 12. Então à noite me levantei e alguns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. Hoje vamos falar do valor da discrição. Infelizmente, muitos sonhos são abortados, missões deixadas pela metade e muitas pessoas vão ficando frustradas pelo excesso de exposição. Existe um grande problema na necessidade de aprovação que muitas pessoas sentem. Isso é resultado da insegurança e, por causa disso, muitos falam que não deviam falar com pessoas que não estão prontas para ouvir. Nem tudo deve ser contado ou exposto. Às vezes, Deus nos segreda coisas ou nos entrega uma missão, ou coloca em nossos corações sonhos e projetos, que se formos contar, podemos acabar sendo influenciados pela reação do outro. Existem pessoas que nos amam de verdade, que se alegram com nossas conquistas, que nos ajudam em oração e em tudo que precisarmos. Mas existem outras que, além de tentar nos desanimar, ainda irão atrapalhar o andamento dos nossos projetos. A Bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir, tardios para falar. Algo que precisa ficar claro é que as pessoas não são obrigadas a entender o porquê das nossas escolhas. Quem não sonha dificilmente vai entender quem sonha. Quem é gastador dificilmente vai entender quem consegue poupar alguma coisa. Quem não tem visão nunca vai entender um empreendedor. Quem não tem fé jamais vai entender uma pessoa que vive pela fé. Quando Neemias decidiu ir reedificar os muros de Jerusalém, era algo que parecia completamente impossível. E era uma decisão que deveria ter sido tomada pelas pessoas que estavam lá. Mas elas estavam desanimadas, tristes, sem esperança. Neemias conta que ele levou algumas pessoas com ele, mas que ele não contou para ninguém o que Deus havia colocado no coração dele, que ele deveria fazer em Jerusalém. Quando ele falasse que estava indo para reedificar os muros e colocar as portas no lugar, com certeza seria chamado de louco. Alguns iriam dizer: para que isso? Já não temos mais riqueza nenhuma, não tem mais nada para roubar aqui. Isso é perda de tempo. Se Neemias tivesse contado antes, provavelmente ele nem teria começado. Muitas pessoas sentem a necessidade de estarem contando tudo o que planejam fazer e o que estão fazendo. Gostam de postar tudo em rede social, têm a ilusão de que todos que curtem uma postagem realmente estão felizes com suas conquistas. Algumas pessoas podem estar pensando que isso é superstição, estão dizendo: maior é Deus que está em mim do que a inveja das pessoas. Mas a pergunta é: qual a necessidade de viver tão exposto? Algumas coisas só devemos falar com Deus em oração. Outras falamos para famílias e amigos mais próximos. Tem quem pense que postar todas as conquistas em rede social é um testemunho, mas na verdade o que eles querem é ser invejado. Pode acreditar que para sua qualidade de vida o seu anonimato é bem melhor do que a fama. Quantas pessoas postavam antes um casamento feliz, com uma sintonia invejável, e hoje já nem estão mais juntos? Pessoas que tinham estabilidade financeira e hoje estão endividados. Pessoas que postavam um corpo perfeito e hoje estão acima do peso. Neemias nos ensina que quem quer concretizar sonhos e viver uma vida de realizações deve aprender a falar na hora certa com as pessoas certas. Ele nos ensina que a principal aprovação que nós precisamos é a aprovação de Deus. Não existe nada de errado em se contar um testemunho, mas enquanto o testemunho está sendo construído, busque momentos em secretos com Deus, pois são nesses momentos que Deus nos direciona os nossos passos e confirma as nossas vitórias. Nunca abra mão de contar a Deus seus sonhos, seus projetos, pois são nesses momentos que Ele coloca em nosso coração os sonhos e os projetos que Ele tem para nós. E com certeza é dele que virá todas as nossas conquistas. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada uma das pessoas, Deus, que faz esse projeto de oração, que já se arruinaram, Pai, porque falam demais,
falaram com pessoas erradas, pessoas que desanimaram, pessoas, Deus, que trouxeram peso, pessoas, Pai, que fizeram com que sonhos fossem parados pela metade, pessoas, Deus, que desdenharam, e essas pessoas ficaram desanimadas e tristes, Pai, e até hoje não conseguiram reagir. Que em nome de Jesus Cristo, seus filhos tenham a sabedoria do silêncio, que eles possam, Pai, saberem a hora certa e o momento certo de falar e as pessoas certas com quem devem contar. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles busquem sempre o Senhor no secreto, em oração, para que possam, Pai, estarem firmados no Senhor, realizando as conquistas no Senhor. Olha para essas pessoas, Deus, que foram, Pai, frustradas por causa de palavras malditas, de pessoas que não tiveram sensibilidade para entender, Deus, os sonhos que elas tinham, e por causa disso, Pai, elas desanimaram e nunca mais voltaram a acreditar em si mesmas. Que em nome de Jesus Cristo hoje, seus filhos possam entender que os planos e os projetos grandes é o Senhor que coloca em nossos corações, e é com o Senhor que nós falamos de cada um deles. Que eles possam seguir uma vida de realização e alegria. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.